Colocar o blusa porque está calor. Então, eu já estou suando, imagina se eu colocar. Atos capítulo 3, palavra do Senhor, para a minha vida e para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Presbítero Leone, me faz um favorzinho, aumenta um pouquinho o microfone para mim. Som. Atos capítulo 3. Isso, tá bom. Obrigado. É o 2. Palavra de Deus, cujo subtítulo é, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, a cura de um coxo. Entenda que a palavra de Deus ela é viva. Por mais que você já tenha ouvido pregações sobre esse texto, por mais que você já leu esse texto, a palavra de Deus ela é viva. E ela sempre se manifesta de uma forma nova e abençoadora para as nossas vidas. Amém? Atos capítulo 3 diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso era por volta das 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando o olho sobre ele, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo que andava e louvava a Deus, e reconhecendo ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso por o que lhe aconteceu. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no próprio chamado de Salomão. Quero frisar apenas 2 ou 3 versículos aqui essa noite. Versículo de número 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Feche seus olhos e, se desejar, apenas se desejar, coloque sua mão direita sobre o seu coração e repita uma oração comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Que teu Espírito venha penetrar na minha mente e no meu coração, e que nada, absolutamente nada, impeça a tua glória e o mover da tua palavra essa noite na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, onde 2 homens, 2 discípulos de Deus, vão ao templo. Eles estão indo lá para orar. A gente precisa entender que a cultura judaica, ela tinha 3 períodos de oração no dia. Às 9 horas da manhã, que era o período do meio da manhã, o do meio da tarde, que era as 3 horas, e ao final do dia, ou seja, quase quando o sol estava se pondo. Então, eles tinham 3 períodos de oração. Eles estão indo para o templo e vão entrar por uma porta chamada Formosa, onde a maioria das pessoas, inclusive gentios, entravam. Só que a Bíblia diz
que um homem, e em outras versões diz que um jovem coxo era colocado naquela porta todos os dias. Ele era coxo desde nascença. Então todos os dias algumas pessoas pegavam ele em casa e levavam ele para onde? Para a porta do templo. Qual era o intuito dele estar na porta? Pedir uma esmola. Naquele tempo o deficiente ele não podia trabalhar. No muito ele recebia uma capa que dava autorização a ele de pedir esmola. E aí ele tinha que achar um local para pedir esmola, porque se ele não trabalhasse, alguém da família tinha que trabalhar. Se alguém da família não trabalhasse, ele não tinha direito de comer. Então ele tinha que ir para a rua e esmolar. Ele vai. Só que quando ele encontra Pedro e João, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir cura a ele? Ele vai pedir o quê? Uma esmola. Pedro vai olhar para ele, João também, e vai dizer: olhe para nós, fita os teus olhos em nós. Nós não temos prata e nem, mas o que eu tenho, eu te dou. Em outras versões vai dizer que Pedro dá a mão a ele, o ajuda a levantar, e quando ele pula, salta de pé, ele fica curado. Outra coisa que o deficiente também não podia fazer, ele não podia entrar no templo. Você sabia disso? Ele não podia entrar no templo para adorar, porque ele era deficiente. O fato dele entrar ali agora, é porque muitos anos ele esteve à porta do templo, mas não podia entrar. Agora nada impede ele de adorar a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender essa noite, é que nada impeça a sua adoração. Como a Dani disse, o véu do templo já se rasgou. Nós não vivemos mais no tempo da lei. Você, com todas as suas deficiências, você pode entrar na presença de Deus e adorá-lo. Mas eu quero extrair algumas coisas desse texto. Eu quero extrair algumas lições desse texto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é apta para o ensino. Todas as vezes que a Bíblia é aberta e ela vai ser ministrada a palavra, e independente de quem está ministrando a palavra, ela é voltada para o ensino, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida particular com Deus e a nossa caminhada. Eu preciso extrair algumas coisas desse texto, para que eu possa entender. O texto vai dizer que todos os dias os amigos do coxo pegavam ele e levavam ele para a porta do templo. Então esse coxo, ele tinha amigos. É bom ter amigos? É bom, não é? É ou não é? É muito bom. Ah, entendi. Depende do amigo. Depende da amizade. O que eu não posso ter em uma amizade? Aliás, o que eu não posso fazer com uma amizade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu não posso fazer da minha amizade uma muleta. E o título dessa noite é Vencendo as Muletas. E eu posso te explicar o porquê disso aqui. Tomara que ela não caia, tomara que ela fique quietinha. Mas eu sou meio desastrado, eu vou dar um bicão nela, que ela vai cair daqui a pouco. Todos nós temos amigos. Todos nós temos pessoas importantes nas nossas vidas. Eu não estou dizendo colega, eu estou dizendo amigo, que a gente pode contar a todo momento. Mas amigo de verdade não é aquele que está contigo somente, mas é aquele que muda a sua história. Os amigos do coxo pegavam ele e levavam ele para a porta do templo de dia. À noite faziam o quê? Leva de volta. De dia fazia o quê? No outro dia fazia o quê? Levava ele. Mas de noite?
tinha alguma mudança? Tinha ou não tinha? Nenhuma. O perigo de certas coisas nas nossas vidas é de nós transformarmos algumas coisas em muleta. E eu posso citar inúmeras muletas aqui. Muleta da desculpa, muleta da dependência, muleta do conformismo. Tudo isso eu posso encontrar dentro desse texto. Esse homem era levado para a porta do templo para quê? Para pedir uma esmola, uma caridade. Ele estava errado, sim ou não? Não. Mas existe uma grande diferença entre desejo e necessidade. Você sabia disso? Existe uma enorme diferença entre ter desejo e ter necessidade. O desejo dele era o quê? Ganhar uma esmola. Mas qual era a necessidade dele? Era ser curado. Todo homem, toda mulher de Deus, para caminhar nos caminhos do Senhor, precisa entender exatamente isso. Precisa saber que há uma grande diferença entre necessidade e desejo. A necessidade, o quadro só muda quando a necessidade é atendida. O desejo, mesmo que não seja atendido, pode ser mudado. É verdade ou não é? Eu quero um celular, mas eu não consigo o celular porque eu não tenho grana. É o meu desejo ter o celular, mas eu não tenho grana. O que eu faço? Amanhã eu quero outra coisa. Então eu mudei o desejo. Mas a necessidade, ficamos sem água esses dias. Água é desejo ou é necessidade? É necessidade. Só muda o quadro quando a água chega. Então atingiu as nossas necessidades. Aquele homem tinha um desejo, que era esmola, mas a grande necessidade dele era ser curado. Aqui é que está a grande questão da vida cristã. Eu preciso entender, eu preciso compreender que se eu não mudar algumas coisas na minha vida, se eu não largar algumas muletas na minha vida, eu vou viver de desejo em desejo, mas nunca vou viver a plenitude em Deus das minhas necessidades. Eu vou separar apenas duas muletas aqui. Esse homem não podia andar, correto? Ele era coxo. A gente não precisa ser nenhum Einstein para saber, só ler o texto, que coxo ele não anda. Então ele era carregado. Então os amigos dele eram as suas muletas. De dia ele era levado, de noite ele era levado de volta para casa. De dia ele era levado para a porta, de noite ele era levado. Aquilo estava confortável. Há muletas nas nossas vidas que passa tanto tempo, passa dias, passa meses, passa anos, que a gente acaba se acomodando, se conformando. É assim mesmo. Não, é só mais um ano. Não, é só mais um mês. Não, nada muda. Em vez da gente tomar uma atitude, e é óbvio que esse coxo aqui só poderia tomar atitude depois do milagre, mas estou dizendo para nós, em vez da gente tomar uma atitude de largar as muletas e andar, a gente fica preso às muletas. A gente se conforma com isso. Não, é assim mesmo. Ah, não, a minha família, não, é assim mesmo. Pastor, ó, o senhor não entende. Eu tenho 120 anos de vida, vivo nessa família há 230, nada mudou, nada muda, não adianta orar, não adianta buscar, não adianta nada, porque a família é
Isso é muleta. Porque quando eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, eu posso largar toda e qualquer muleta e confiar nele, e Ele virá em meu socorro. O problema de muitos crentes de hoje, nós, igreja, é que a gente confia mais na muleta do que em Deus. A muleta nunca vai substituir um pé. A muleta nunca vai substituir uma verdadeira caminhada normal. Mas ela pode te fazer esquecer de andar sozinho. Aí você é dependente. E quantos dependentes emocionais nós temos no nosso meio? Só sou feliz se eu tiver isso. Só posso ser feliz se eu tiver aquilo. Só posso ser feliz ou ter a plenitude da felicidade se eu viver isso. Quem disse? E às vezes a gente se pega nessa muleta e não quer largar mais. A gente se conforma e a gente dá desculpa para muita coisa. O que o Espírito de Deus quer fazer conosco é nos ensinar essa noite que nós, tem momento na nossa vida que a gente precisa de ajuda, precisa ser carregado, tem momento na nossa vida que a gente clama ao Senhor, Ele vem e nos abraça, mas nós precisamos dos irmãos da igreja, nós precisamos do pastor, nós precisamos de oração, ok, mas eu não posso ficar limitado à muleta. Eu preciso largar essa muleta. Eu só tenho confiança de voltar a andar normal quando eu largo a muleta. Eu e minha família sofremos um acidente dia 9 de abril de 2018. O carro está ali na rua, se você quiser ver depois, acabado. Essa muleta aqui estava com meu filho, o Enzo. 2 meses e pouco de muleta. E foi para a escola de muleta. A grande dificuldade dele, sabe qual era? Era de voltar a andar sozinho. De largar, porque ele tinha medo. Largar a muleta não é fácil, mas é necessário. A Néia está rindo aqui para mim porque ela sofreu um acidente também, no qual o tornozelo dela veio na metade da canela. E ela sabe o que é andar de muleta. Ela sabe o que é andar de andador. Pergunta para ela se foi fácil largar a muleta. Não é fácil largar as muletas que nós mesmos criamos para as nossas vidas, mas é necessário. Para andarmos naquilo ou com aquilo que Deus nos chamou para andar, eu preciso largar a muleta. Existe um poema muito lindo, mas herege, que diz que um homem andava na praia e aí ele viu Jesus andando com ele, e aí ele olhou para trás, só tinha uma pegada, e no final ele falou: Deus, você me abandonou no momento mais triste que eu contava a minha história. Não, naquele momento te carregava no colo. Bonitinho, mas herege. Me prova na Bíblia quem Jesus carregou no colo. Jesus diz o quê? Toma o teu leito, levanta e anda. Porque Jesus não pode ser muleta. Ele é poderoso para fazer andar. A fé não é uma muleta. A fé é um poder transformador de dentro para fora que nos faz andar. Outro erro desse homem, vou voltar com vocês porque eu quero que vocês gravem isso. Vai abrir o templo de manhã, os amigos dele pegam ele e levam ele para onde? Para a porta chamada Formosa. Vai cair à tarde, pegam ele e levam para casa. Passou a noite, raiou o dia, o templo vai abrir. O que eles fazem com ele? Pega ele e leva para a porta chamada
formosa. Outra muleta que a gente é muito comum de fazer é a muleta da dependência. Ficar dependente. Quantas e quantas pessoas são dependentes emocionais? Quantas e quantas pessoas no nosso meio, porque sofreram na infância, sofreram na sua vida, ou no decorrer da sua vida, algumas pancadas e alguns traumas, e aí recorreram à muleta, naquele momento era válido, mas até hoje não largaram. A vida cristã, ela tem decepções. A vida cristã, ela tem traumas. A vida cristã, ela tem lutas. Há momentos que você vai ter que recorrer a algum tipo de muleta? Sim, não vou dizer para você que não. Sim, mas há momento para tudo. Há momento de se agarrar e andar. Há momento de ser apoiado e de se apoiar. Mas é momento de largar. Quando eu me aprisiono numa muleta emocional ou de dependência emocional, eu não estou apto para ver aquilo que Deus tem para mim. Por que você acha que Pedro e João falaram para ele: olhe para nós? Mas a Bíblia é bem clara para dizer que ele olhou para eles pensando em o que ele podia ganhar com aquilo, porque a visão dele era do desejo e não da necessidade, porque ele estava agarrado a uma muleta. Porque se eu não ganhar hoje, eu volto amanhã. Porque se eu não bater minha meta hoje, eu volto amanhã. Amanhã é um novo dia. Deus cuida do seu amanhã, mas Deus quer tratar contigo hoje. O seu amanhã pertence a Deus, mas o seu hoje está nas mãos dele, para que você entenda que coisas podem acontecer, mas é necessário soltar o raio da muleta. Qual a diferença, irmãos, entre o coxo, Pedro e João? Qual é a diferença? Vou ser mais simples. Qual a diferença entre Pedro e João e você? O Deus é o mesmo. Adoração a Ele e para Ele é o mesmo. A Bíblia vai dizer que em Romanos que o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, repousa sobre nós. Esse texto aqui, ele é um texto que o anterior a ele é o Atos 2, o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre eles, se cumprindo o que Joel havia dito, que sobre os filhos, sobre as filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, encherei toda a carne, tudo mais, do Espírito. Qual é a diferença de Pedro e João se o Espírito é o mesmo? É que esses homens aprenderam a andar sem muleta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32, diz o quê? E conhecereis, é verdade? Quando eu conheço a verdade, ou a plenitude da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, eu largo toda e qualquer muleta. Porque se Pedro e João tivessem qualquer dinheiro, e ele desse qualquer dinheiro aquele coxo, mudava a história de vida dele? Mudava a realidade momentânea, mas amanhã ele estava lá de novo, porque ele precisava. Quando você sabe o que você tem, em quem você serve, você não anda mais preso a nenhuma muleta.
Esses homens têm uma ousadia de fé, irmãos, impressionante. E eles são exatamente igual a nós, uns até pior, porque Pedro era nos 220. Pedro metia a mão na espada, chamava para um duelo, cortava a orelha dos outros, pedia a Deus para orar para matar uma cidade inteira, um povo inteiro. Vamos matar fogo lá naquele lugar lá. Mas é o mesmo Pedro que tinha cheio de muletas, cheio de desculpas, cheio de dependências emocionais, que no dia que ele conhece a verdade, e a verdade o liberta das muletas, ele olha para o seguinte: eu não tenho nada, mas o que eu tenho muda a sua história. Eu não tenho nada que mude a sua vida ou a sua realidade momentânea, mas o que eu tenho pode mudar a sua realidade momentânea e a sua vida eterna. Aí eu te pergunto: o que você tem para mudar a sua realidade hoje? O que você tem que muda a sua realidade de aqui e agora, da semana, do mês, desse ano de 2020 louco? Eu te digo, duas coisas você pode ter. Você pode ter a ousadia de fé que Pedro e João tiveram, ou você pode continuar com essa muleta. Nós temos a decisão: ou eu ando em ousadia de fé, sabendo a quem eu sirvo, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele pode mudar toda e qualquer coisa, seja no caráter espiritual, seja no caráter emocional, seja no caráter físico, ou eu continuo aprisionado às minhas muletas. Ou eu continuo com desculpa, ou eu continuo com uma dependência emocional muito grande. É a vida, né? Aí vai, cada vez mais vai se apoiando. Se tirar, fica desesperado. Como é que os discípulos ficaram quando Jesus morreu? Com medo, com dúvidas, com desespero, até que eles entenderam que Jesus aparece para eles e diz o seguinte: eu não sou muleta, eu sou um poder que já habita dentro de você. Até os anjos dizem: vocês estão olhando para o céu para quê? Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que foi, virá, mas Ele vai deixar para vós o Consolador, que é o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus já habita em você. O que te falta viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida é você entender que você precisa largar algumas muletas. Esses homens eram homens comuns. O que mudou a história da vida deles foi duas coisas. A primeira foi o encontro que eles tiveram com Cristo. Pedro era um pescador. No encontro com Jesus, ele falou o que para ele? Você vai ser pescador de almas agora. E a segunda, quando ele aprendeu que ele não tinha mais muleta nenhuma, ele podia viver com Cristo a plenitude daquilo pelo qual ele foi chamado a viver. A sua família pode viver tudo aquilo que Deus sonhou para ela viver. Os teus sonhos, você pode viver tudo aquilo que Deus sonhou para você viver. Basta você entender que o Espírito do Senhor já está em ti, Ele faz morada em você. O véu do templo foi rasgado, Ele saiu de lá e veio habitar em você. Ele não veio habitar somente em você, porque Ele não tinha nenhum outro lugar para ir. Ele escolheu morar em você.
Agora você precisa colocar em prática. Uma das muletas que Pedro e João me ensinam, sabe qual é? Eles não têm uma muleta de desculpas, porque eles tinham acabado de viver um capítulo antes, o dia de Pentecostes. Por que eu vou para o culto? Por que eu vou para o templo? Já estou cheio, não preciso. Agora tem internet, para que eu vou? Não, eu posso adorar a Deus pela internet. Continua com essas muletas para ver. Daqui a pouco tudo começa a ruir. Eles não dão desculpas, por mais que eles tenham vivido Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre eles. Eles, na hora da oração, eles estavam no culto, estavam na presença de Deus, porque é na presença de Deus que tudo muda. Tem um salmo que diz que ali ordena o Senhor a sua bênção. Com bom e com suave é que os irmãos vivam nisso aqui, na união. Ali ordena o Senhor a sua. Tem bênçãos de Deus que é ordenada aqui e não lá, e não em casa. É onde? Aqui. Deus vai usar esses homens, porque esses homens sabiam exatamente o que eles tinham. Muitas das vezes a gente entra e sai da igreja e a gente não sabe o que a gente tem. Você sabia que nos seus lábios existe uma bomba atômica capaz de destruir todas as cadeias do inferno? Você sabia que você carrega nas mãos uma palavra capaz de destruir todos os grilhões do inferno, de anular todo o espírito maligno que se levante contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, toda e qualquer maldição? Sabe qual é o nosso problema? Que a gente usa mais a muleta do que a palavra de Deus. Esse é o nosso grande problema. A gente conhece mais da muleta do que da palavra de Deus. A gente dá mais desculpas do que ser ousado em fé e dizer o seguinte: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, porque eu sei o que eu tenho. Você sabe o que você tem? Você sabe o que habita em você? Você tem noção do que habita em você? Imagina você colocar uma bomba atômica, igual aquela que os Estados Unidos lançou no Japão, dentro da casca de um ovo. É loucura, não é, Bruno? Pegar aquela bomba atômica e botar dentro de uma casquinha de um ovo. Não é loucura? É exatamente isso. Todo o poder do universo está dentro de nós, na casquinha do ovo. A gente só precisa usar. É olhar para a situação como Pedro e João olharam. Eles não aceitaram mais aquele homem ficar na porta do templo, porque ele sabia que Jesus tinha morrido por ele e havia todo o poder. A casquinha de ovo ia ser usada e o poder ia ser derramado e aquele homem ia ser curado. Essa situação que você às vezes vive na sua vida pessoal, na sua casa, nos seus negócios, ou sei lá o que for, nos falta muitas das vezes entender que essa casquinha de ovo habita nela a plenitude dos tempos. Uma das coisas que eu vejo em Pedro, que ele não usa, e João não usa a muleta, porque eles não se conformam, porque todos os dias o coxo era levado para lá. Aquela era a porta principal, sacerdotes entravam e saíam, e ninguém fazia nada. E quantas vezes a gente entra e sai diante de uma situação, e a gente não tem a ousadia de fé, de orar ao Senhor, de impor as mãos, e declarar o poder do Senhor, e mudar aquilo, mas a gente prefere. Nessa noite, qual é a sua escolha?
existe vida além das muletas. Tudo que o Espírito Santo de Deus me mandou te trazer essa noite, te dizer essa noite, é que para você e eu, existe vida além das muletas. Por mais que você tenha medo, por mais que o trauma tenha sido pesado, por mais que as palavras tenham sido duras contra você, por mais que a vida tenha te machucado, por mais que a vida tenha te deixado marcas, por mais que você tenha que precisar e recorrer algumas vezes à muleta, mas existe vida além das muletas. Não se conforme. Não aceite isso como é. Deus, segundo a sua soberania, Ele pode fazer. Se Ele não quiser fazer, amém, Ele é soberano. Mas me importa é não me conformar com as muletas. Você imagina o susto. Lá no final do dia, no final do expediente, os amigos do coach vindo buscar ele. Ele dizendo o quê? Eu não preciso mais. Agora eu posso andar. Agora eu encontrei alguém que me faz andar além das muletas. Agora eu encontrei alguém que me curou no físico e no espiritual, porque ele não podia entrar no templo, agora ele entra saltando. Porque quando Deus entra para mudar, Deus muda tudo. Mas ele precisava entender, nós precisamos entender que existe vida além dos traumas, existe vida além das decepções, existe vida além de tudo aquilo que nós já passamos na vida de dor, existe vida além das muletas. Ele precisava de muleta para ir na porta do templo, mas na porta do templo nada muda, até o dia em que um homem ou uma mulher de Deus cruza esse caminho. Deus tem te dado oportunidades para cruzar caminho de pessoas. Experimenta ser a casquinha de ovo nas mãos de Deus. Você vai ver tanta vida saltando e glorificando a Deus, que outrora sequer tinha esperança de voltar a andar. E aí ela vai descobrir que existe vida além das muletas. Feche seus olhos, por favor. Quais muletas que você precisa vencer essa noite? Quais muletas que você precisa superar essa noite? Quais muletas que tentam te aprisionar há décadas, há meses, há semanas, há horas? Nessa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui especificamente para te dizer isso. Que existe vida além das muletas. Que você pode viver tantas coisas. Você pode saltar na presença de Deus de alegria. Você pode glorificar ao Senhor. E quando ele diz aqui que eles foram até o pátio chamado Salomão, são 9 portas até chegar a esse pátio. Imagina a festa que esse rapaz fez, depois de tantos anos precisando de uma muleta para ir e vir. Agora ele não precisa mais. Ele descobriu que em Deus é possível viver além das muletas. Tem uma muleta que muitas pessoas carregam, que é a da tristeza da alma. Não estava nem aqui isso aqui, mas o Espírito Santo me deu para falar sobre isso agora. A gente recorre muito, em cada decepção, ficar agarrado nas tristezas da alma, na lágrima. Mas até para essa, o Espírito Santo de Deus mandou dizer que existe vida além das muletas.
Experimenta essa noite soltar essa muleta. Experimente essa noite provar de algo que é muito melhor do que prata e ouro. Experimente essa noite olhar para aquilo que vai muito além dos desejos, porque Deus até atende desejos, mas Ele olha primeiramente para as suas necessidades, e a nossa necessidade maior é Jesus Cristo. A nossa necessidade maior é ir além das muletas. Você quer viver algo novo em Deus essa noite? Deus tem algo novo para você essa noite. Deus tem algo novo para a sua vida essa noite. Como aquele hino que nós cantamos, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Deus quer te levar além das muletas. Deus quer te levar além da dor. Deus quer te levar além do medo. Deus quer te levar além dos traumas. Deus quer te levar a crer novamente. Mas a Bíblia vai dizer que ele saltando, e quando ele salta, a cura acontece. Esse salto é um salto de fé. Não sei se você já viu aquele filme do Forrest Gump, que ele tem problemas nas pernas, e um dia ele decide sair correndo mesmo com aqueles aparelhos nas pernas, e conforme ele vai correndo, todas as muletas e os aparelhos vão caindo, porque ele decidiu dar um salto de fé. Talvez nessa noite tudo que você precise é dar um salto de fé, largar essa muleta, para começar a viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família. Clame a Deus essa noite. Busque a presença de Deus essa noite. Você é casa de Deus. Eu sou sua casa. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E você vai decidir ser a casa de Deus ou continuar pelas muletas. Enquanto esse hino tocar, você adora a Deus e faz a sua decisão. Eu vou deixar essa muleta aqui para você avaliar. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, qual é a sua decisão nessa noite? Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Solte essa muleta essa noite. Mude as coisas de lugar. Solta essa muleta essa noite. Vem para a presença, vem saltando, vem glorificando. Tens liberdade. Faça essa declaração, tens liberdade. De Deus,
Dá essa liberdade ao Espírito de Deus essa noite. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Entenda que você possui dentro de você a plenitude dos tempos. Você é de casa, enche a tua casa de adoração nesse momento. Solte essas muletas de desculpas. Solte as muletas que te aprisionam, que não te fazem entrar na presença de Deus e adorá-lo como convém. A gente é muito bom para achar muleta, mas é terrível para soltar. Seja cheio do Espírito Santo nesse momento. Deixa o Espírito de Deus mover dentro de você essa noite. Deixa Ele te curar, deixa Ele te sarar. Deixa Ele te dizer essa noite, larga essa muleta. Solta. Música baixinho, por favor. Olha para mim, por favor. O Espírito do Senhor falava durante esse hino que você tem algo tremendo. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é um poder inimaginável. Muito maior do que a bomba atômica, as duas que lançaram em Hiroshima e Nagasaki. Muito maior. No qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nem o inferno pode com ele. Nem todas as forças demoníacas reunidas no inferno podem com o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Ele nos confiou o nome que está acima de todos os nomes. Então, nessa noite eu quero te pedir, diante da palavra de Deus, solta essa muleta e viva em plenitude de vida, em novidade de vida,
além das muletas. Entenda, o inferno vai querer fazer com que você volte a recorrê-las e se aprisione a elas. Aí você diz o quê? Não tenho prata, não tenho ouro, não tem muleta que me segure, porque eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Feche seus olhos. O Espírito Santo me orientava a fazer 2 apelos essa noite. Você que está aí pela internet e você que está conosco. 3 apelos na verdade. Primeiro, para aqueles, seja daqui ou seja da internet, que estavam longe dos caminhos do Senhor, que nessa noite quer soltar essa muleta mundana, essa muleta de desculpas, e quer voltar para Jesus, para viver a plenitude daquilo que Ele tem para a sua vida. Se essa é a sua vontade essa noite, você não precisa falar nada, você não vai precisar vir aqui à frente, você só precisa erguer uma das suas mãos. Nós vamos orar por você e entregar a sua vida até Jesus. Mas também vou fazer o apelo para aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus, que precisam vencer algumas muletas, mas que nessa noite decidiu entregar a sua vida para Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, largando de toda e qualquer muleta. Se essa é a sua vontade, mais uma vez, você não precisa falar nada, você não vai precisar vir aqui à frente, é só você levantar uma das suas mãos e eu vou orar para você. Existe alguém entre nós essa noite que deseja voltar, ou que deseja começar com Deus? Seja aqui ou seja aí na internet. Se for na internet, nos procure, nós vamos aproximar com você em Deus. Outro apelo que eu vou fazer nessa noite: você já conhece Jesus, já anda com Jesus, mas precisa soltar essa muleta, então é com você. Então é com você. Deus está te dando uma oportunidade essa noite de viver em novidade de vida, de viver além das muletas. Senhor, nós queremos entregar esse culto nas tuas mãos. Eu encerro, Senhor, esse culto com uma vontade tremenda de continuar, quase que como uma vigília, crendo, Senhor, que Tu tens poder para fazer infinitamente mais. Pai, envia o Teu Espírito Santo a falar de uma forma poderosa, Senhor, diante daquilo que as minhas limitações não foi capaz de falar aos Teus filhos essa noite. Glorifica, Senhor, o Teu poder na vida de cada um deles, e que nessa noite nós saiamos desse lugar, Senhor, sem nenhuma muleta espiritual, sem nenhuma muleta emocional, que nós possamos sair desse lugar certos, que o nosso Redentor vive e por fim se colocará de pé. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer investida de Satanás contra as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, dar uma semana de vitória. Consola, Senhor, a vida do nosso irmão Renato, da Ana, Senhor. Visita com o Teu poder a casa deles agora. Tu sabes, Senhor, como está aqueles corações, como está a vida física deles, Senhor. Diante de toda essa situação, nós te pedimos cura nessa noite, pedindo a Tua intervenção essa noite. Toca, Senhor, naquelas vidas, toca naquela casa com o Teu poder, com a Tua glória e com a Tua majestade. Senhor, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos é Jesus de Nazaré, e sobre este nome, que está acima de todos os nomes, nós declaramos cura sobre a vida do Renato, sobre a vida da Ana, sobre a vida dos seus familiares, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Traz, Espírito Santo, também consolo à vida e à família do Gilson, Senhor, e tantos outros homens e mulheres que perderam seus entes queridos nesse ano. Nós te pedimos, Pai, manifesta o Teu poder, glorifica, Senhor, o Teu nome, para a glória do Teu próprio nome. É a oração que nós fazemos, te glorificando e te agradecendo, Senhor,
pela melhora e pela alta do nosso irmão Efraim, no qual nós clamávamos, nós te glorificamos essa noite. Em nome de Jesus, todos digam, mão sobre o seu coração, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todos digam, que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz, de vitória, de alegria. Solte toda e qualquer muleta, em nome de Jesus. Vá em paz, até quarta-feira, em nome de Jesus.